Sara, queres explicar então quem tu és e o que é que tu fazes? Olá, Mafalda. Olá, Sandra. Meu nome é Sara, Sara Paiva. Estou aqui enquanto representante do Museu do Calçado. Posso, se calhar, falar um bocadinho de mim e um bocadinho do museu, vá tentando assim articular um pouco. Eu sou formada em História da Arte aqui pela Universidade do Porto. Sou mãe de uma menina de 2 anos chamada Matilde e depois de ter terminado a minha formação, fui fazendo uma série digamos, projetos paralelos, enfim. Trabalhei com teatro viva, contei histórias para crianças, dei aulas de balé clássico, entre as montes, foi assim uma panóplia de coisas. Dei aulas sobre história da moda, até que a determinada altura me chamaram para vir fazer a investigação para o futuro Museu do Calçado, instituição à qual agora estou com a qual estou comprometida, vamos dizer assim, e de uma forma ainda mais intensa nos 2 últimos anos, já que assumi a direção agora. E tu, Mafalda? Eu sou bióloga, portanto, eu chamo-me Mafalda Freitas, sou bióloga marinha de profissão, tenho um mestrado em gestão de empresas e acabei de entregar o doutoramento no passado mês de novembro. Foi um longo percurso. Outra vez na área das ciências biológicas. Portanto, eu comecei a trabalhar em 96, já lá há muitos anos, no Museu de História Natural do Funchal, do qual ainda sou conservadora. Depois, portanto, sempre tive a responsabilidade da parte didática do museu, agora chama-se Serviços Educativos. Depois, em 99, mudei para a Estação de Biologia Marinha do Funchal, que é a parte que investiga toda a parte da biologia marinha do museu, e, portanto, partilhamos um edifício também com a Universidade da Madeira, portanto, um edifício criado de raiz para poder ter as coleções marinhas do museu e, ao mesmo tempo, fazer toda esta investigação. E, portanto, continuo como conservadora do museu e há 4 anos aceitei o desafio. O Governo Regional reestruturou-se, criou uma Direção Regional do Mar, da qual eu sou atualmente diretora, mas continuo a trabalhar em todas estas áreas e também tenho 2 filhos, está já em Lisboa, claro, já são grandes. Um tem 22 e a mais nova tem 20 e segui a minha área e, portanto, está a estudar Engenharia Naval no técnico. Uau. Eu, se calhar, posso dizer-vos mais qualquer coisinha sobre o museu, porque acabei por dizer pouco. O Museu do Calçado abriu em 2016, por isso é uma instituição bastante recente. Existe em São João da Madeira, naquela que é conhecida ainda hoje como a capital do calçado, num antigo edifício que é também emblemático, a empresa Oliva, que muitas das pessoas têm como grande referência a Torre da Oliva, que era um marco de circulação entre quem fazia o caminho entre o Porto e Lisboa. E é o único dedicado ao tema no país, na verdade. E o que é que te move nesta área do acesso e da inclusão? É um tema que, digamos, já temos consciência dele digamos, da necessidade de nos informarmos sobre ele aqui no museu. Sabemos já, aliás, a própria Maria já utilizou o Museu do Calçado como exemplo de coisas ainda por cumprir, por isso, numa das sessões em que estive presente, depois posso até partilhar convosco, mas sentimos que há um caminho por fazer, apesar de termos já algumas condições, há nas atitudes e nas pequenas mudanças, coisas que achamos que é possível fazer. E posso, se calhar, partilhar convosco um episódio muito específico que para mim foi absolutamente marcante nesta necessidade de tomar uma postura mais informada e mais consciente
daquilo que deve ser um museu. Nós, por um lado, temos um projeto que se chama Sapatos que Pensam e que tenta problematizar, desculpem, sobre os problemas da contemporaneidade, como a violência de género, a questão da sustentabilidade social e ambiental, enfim, por isso estamos também a querer mexer-nos em áreas que são paralelas a isto, mas houve um momento que era o que eu vos dizia há pouco, que foi muito marcante. Fizemos uma inauguração de uma pequena exposição aqui no museu, já há alguns anos, que era em torno de um tema de calçado árabe. E, particularmente, era um grupo de mulheres artistas que tinham intervido sobre babuchas, e nesse âmbito convidamos um grupo da comunidade síria, que se tinha há pouquíssimo tempo instalado aqui no território, e com a melhor das intenções, mas falta de informação, contactamos alguém para fazer a tradução simultânea, e no dia da sessão vieram famílias completas, e as senhoras que vinham com o seu hijab, por causa disso, não puderam colocar os áudios para ficarem com a tradução simultânea. E isso foi, para mim, assim, um momento muito marcante. E nessa mesma ação também aconteceu outra coisa muito curiosa, que foi, de repente, a meio da ação, uma mãe estava a distribuir bolachas pelas crianças que tinham vindo também. E a minha reação automática foi: não se pode comer no museu. Mas depois a reação imediatamente a seguir foi: não vou fazer nada, porque senão estas pessoas não vão regressar. E agora nós até brincamos aqui no museu dizendo: benditas as migalhas. Por isso, digamos, são estas as situações que me têm levado a achar que isto é absolutamente importante. E não falo. Desculpa, eu às vezes falo demasiado, peço desculpa. Não, eu também, isso é um problema, senão temos aqui a tarde inteira. Mas eu também, quando comecei a trabalhar no Museu de História Natural, o museu também está num edifício emblemático, um palácio do século XIX, e claro que a primeira dificuldade logo era a acessibilidade física. Portanto, não havia portanto, eu comecei em 96 e só há 2 anos é que conseguimos resolver o problema da acessibilidade física. Portanto, tinham enormes degraus e, inclusive, também tenho uma história, porque quando comecei a trabalhar, isto é o museu mais antigo em funcionamento na região, portanto, abri em 1933, e o diretor, quando eu entrei, era um senhor alemão, que foi o responsável também para a parte taxidermia, portanto, fui eu que construí todos os exemplares que estão em exposição, e ele, quando eu entrei, já estava reformado, portanto, já havia um diretor em substituição, mas o senhor Gunther Moll fazia questão todos os dias ir trabalhar. E foi ele quem me passou até muito do gosto que eu tenho pelos tubarões, que era a área que ele também estudava, e ele já tinha a sua mobilidade reduzida, não podia subir. E então, todos os dias, um dos funcionários do museu tinha que o levar ao colo, porque felizmente eu pesava pouco, de manhã, à hora do almoço, depois à tarde, e eu via e acompanhei isso muito. Eu ficava incomodado com esta situação, mas era a única situação que tínhamos realmente. Passados estes anos, conseguimos trabalhar as diferentes acessibilidades e hoje o Museu de História Natural, portanto, já é um exemplo, portanto, não só na acessibilidade física, mas também depois da acessibilidade de conhecimentos. Hoje em dia também temos agora uma exposição toda com multimédia, portanto, para todos os graus e para que todas as pessoas possam ter acesso a esta informação. Então, porque é que se associa? Desculpa. Ia perguntar porque é que na verdade, pelos vistos, já desde o início, praticamente, não é? Qual é a vossa relação com a Acesso Cultura, especificamente? Eu aqui na Madeira tinha estas dificuldades todas de ser um palácio, comecei a trabalhar com uma colega, que é a Margarida Camacho, que também trabalha no outro
num outro palácio, chamado Palácio de São Lourenço, e acabamos por criar um grupo em 2003 com colegas do continente, vários museus, chamado o GAM, Grupo de Acessibilidade nos Museus. Era um grupo informal, portanto íamos, de vez em quando reuníamos, não havia esta coisa do Zoom, era quando íamos a Lisboa, lá nos reuníamos, mas conseguimos realmente fazer vários trabalhos, inclusive a começar com o seminário anual, onde reuníamos todas a debater todos estes assuntos. Aprendi muito e depois acabou por, em junho de 2013, ser criado então, a partir deste grupo do GAM, ser criado a Acesso Cultura, porque havia a necessidade realmente de tornar um pouco mais profissional todo este trabalho amador e ter pessoas mesmo a trabalhar a tempo inteiro nesta área. E tu, Sara? Pois nós somos um dos mais, se não mesmo o mais recente associado, o Museu do Calçado é um dos mais recentes associados da Acesso Cultura. Curiosamente, há um outro espaço aqui também em São João da Madeira, sob a alçada do município, o Centro de Arte Oliva, que já é associado, mas a minha relação e a relação da equipa do Museu do Calçado com a Acesso Cultura iniciou-se com uma série de formações que fomos fazendo nos últimos anos. Recordo-me bem de uma que fizemos, por exemplo, no Soares dos Reis, que estava relacionado com atendimento a pessoas com necessidades específicas. Recordo-me também outras mais recentes no próprio Centro de Arte Oliva ou até na Casa da Criatividade. E como essas sessões foram tão enriquecedoras, e foi numa dessas, precisamente, que há fotografias do Museu do Calçado, porque a Maria tinha, se bem me recordo, visitado praticamente na véspera a instituição antes da sessão, e surgiram algumas fotografias, algumas das quais nós já tínhamos consciência, outras não. Por isso, achamos que estar associados nos compromete também nós a ter este assunto regularmente em cima da mesa e não só como um projeto do futuro e necessita de uma grande campanha e de muito tempo e de muita verba, não. Achamos que estarmos associados à Acesso Cultura nos põe mais alerta e nos vai permitir dar pequenos passos mais consistentes para melhores práticas. Fico com muita curiosidade, foi um gosto de conhecer, Sara, e agora quando for aí a São João vou-te contatar para ir conhecer então o museu e ver de perto toda essa acessibilidade já no terreno. Muito obrigada, Mafalda. Também obrigada, Sandra, por Obrigada, todo Sandra. o apoio. E claro que sim, o Museu do Calçado e toda a pequena equipa do museu terá muito gosto em receber-vos, foi um prazer. E obrigada também à Acesso Cultura pelo convite. E da minha parte também. E mais uma vez, parabéns à Acesso Cultura por mais esta iniciativa de juntar várias associadas e também de transmitir com a ajuda da Sandra para todos. Portanto, obrigada. Beijo, Sara. Bom anos para todos. Sandra. Obrigada. Natal a todas e um feliz ano. Exatamente. Tudo bom. Obrigada.